Graça e paz, irmãos. Muito bem, né? Vamos abrir nossas Bíblias, né? Vocês aí em casa, abram suas Bíblias. O Evangelho de Marcos, capítulo 15. O Fábio sempre disponibiliza na tela aí, né? Mas alguns irmãos gostam de anotarem lá, né? Nas suas Bíblias, anotações aí em algum caderno, né? A Aline gosta, né? O João Gabriel também, de vez em quando as suas anotações. Então, vocês se preparem aí que nós vamos ler, né, um texto um pouquinho maior hoje, né? Marcos capítulo 15, verso 24 a 39. Muito bem, então vamos ler, né? E diz o seguinte: Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a terra até a hora nona. A hora nona clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Vede, chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: Deixai e vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Pai, que a tua palavra nesta noite possa, Deus, fazer eficiente, eficaz os nossos corações, que nós possamos, Deus, estar quebrantado diante do Senhor, em nome de Jesus. Muito bem, né? Esse é um texto da crucificação de Jesus Cristo, muito conhecido, né? Todos nós já ouvimos, já falamos e conhecemos os relatos sobre a crucificação de Jesus Cristo. Mas eu queria trazer hoje, né, e daqueles personagens que estavam ali, e fazendo uma analogia para nós, né, uma refletir um pouco se nós não estamos nas mesmas condições de algum daqueles personagens. Né? Nós vamos ver ali, né, os que foram crucificados junto com ele, os ladrões, os sacerdotes, os escribas e o centurião. Né, cada um na sua ordem aí, mas hoje nós também, né, encontramos muitas pessoas que estão muito perto da cruz, essas pessoas que eu citei, que vamos falar no decorrer do sermão, estavam ali muito próximo da cruz de Jesus Cristo, né, e alguns deles, no entanto, né, o sangue de Jesus, por assim dizer, não teve um efeito de remir os pecados deles, de salvar, né, porque nós sabemos, né, que desde Adão e Eva, foi necessário sangue ser derramado para pagar pecado. Lógico, lá no Antigo Testamento havia sacrifício de animais, o sangue era aspergido, e todos os sacrifícios, os ritos que faziam. E sabemos que aí o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, também houve o derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Em Hebreus, né, se a gente for ler lá em Hebreus capítulo 9, 22, diz: E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, a remissão, perdão dos pecados. Então, foi necessário derramar o sangue de Jesus
para haver salvação. Só como nós lemos esse texto aí, alguns desses personagens que eu já citei estavam ali e parece que o sangue, ou parece não, alguns com certeza não foi derramado o sangue de Jesus sobre eles. E que neste tempo nós não sejamos essas pessoas que estamos aqui, né, vimos a igreja e tudo mais, conhecemos, sabemos que Jesus Cristo é o Salvador, que ele foi sacrificado ali na cruz, se entregou na cruz do Calvário, mas o sangue de Jesus ainda não pagou, não foi derramado sobre certas pessoas. Não porque o sangue de Jesus não tenha poder para salvá-lo, mas de alguma forma ainda não foi derramado, ou se foi, a pessoa ainda está, né, na dúvida sobre isso, a pessoa ainda está vivendo como se o sangue de Jesus não estivesse sobre ela, que é muito grave, né? Então nós precisamos avaliar tudo isso, a nossa condição, se nós só estamos perto da cruz de Jesus Cristo, ou se o sangue de Jesus Cristo já foi derramado sobre nós. Porque aqueles que estão perto, mas não foram alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo, está na mesma condição daqueles que ainda não conhecem, não está nem aí para Jesus Cristo. Talvez você poderia dizer, pastor, mas eu vou à igreja, eu estou ali presente em todos os trabalhos da igreja, mas se o sangue de Jesus Cristo não foi derramado sobre você, você está igual aquele cidadão que está lá perdido, longe, que você considera que não tem nenhuma chance de ser salvo. Então, avalie a sua vida, se você ainda não sente, né, que o sangue de Jesus não está sobre você, clame a Deus, para que Deus te dê essa certeza de ser salvo. Muito bem, então no primeiro ponto aí, né, vou falar sobre a condição dos ladrões. Aqueles dois ladrões que foram ali crucificados junto com Jesus Cristo, que está no verso 27. Com ele, crucificaram dois ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Com certeza, né, e não há uma dúvida, não tem ninguém para duvidar, que aqueles dois ladrões eram pecadores. Né? O fato, né, já de falar ladrões, né, que roubar é um pecado, né, não é, quanto à salvação não é mais grave que nenhum outro. As consequências e as leis seculares, roubar ainda é muito grave, né, da cadeia e por aí vai. São daqueles que, quanto ao efeito de salvação, é o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, como uma fofoca, como falar mal do irmão ou de qualquer outra pessoa. Mas as consequências, né, deste pecado, às vezes é mais danosa, é mais complicada do que uma simples fofoca. Né? Mas nenhum dos dois se deve fazer. Ou seja, o que eu quero dizer aí sobre isso? Aqueles dois ladrões com certeza estavam pagando pelos seus pecados. Porque a cultura da época, as leis, a pena para roubo, para ladrões que eram apanhados no flagrante, chegava a pena de morte, e a pena de morte era a cruz. Quando era muito grave, eles pagavam a sua pena ali, sendo crucificado. E aqueles ladrões estava acontecendo com eles, estava pagando pelos seus pecados, pagando os pecados para a salvação de forma nenhuma, estava pagando pelo crime que ele estava cometendo, até porque as leis romanas, eles não estavam nem aí para a salvação, muito menos a salvação em Jesus Cristo, e não tinha nem esse conceito ainda, a partir daquele dia da crucificação de Jesus Cristo, que se passou a ter esse conceito da salvação em Jesus Cristo, né, porque as pessoas ainda nem conheciam bem, eles estavam pagando os seus crimes que eram cometidos e pagando na cruz. E nós, quero deixar claro também, fazer um parênteses aí, quando eu já entrei um pouco quanto à salvação, não por obras, nem ninguém tem um preço tão alto a ser pago, nenhum pagamento que nós pudéssemos fazer seria suficiente. E agora falando dos dois, lembra lá, né, que um dos ladrões vira para Jesus Cristo e fala: Senhor, quando entrares no seu paraíso, na sua glória, lembre de mim quando entrar na tua glória. Ou seja, um dos ladrões foi salvo e o outro não. Ou seja, na mesma condição, pecadores, ladrões, estavam sendo crucificados junto com Jesus Cristo, um salvo e o outro não. Se fosse por pagamento, se fosse por algo que nós merecêssemos, né, que dessemos conta de pagar, os dois seriam salvos.
E se Jesus Cristo não fosse capaz de salvar, nenhum dos dois seriam salvos. Veja o quanto é interessante, às vezes a gente lê e passa desapercebido, não dá a devida atenção. Aquele momento ali é grandioso para a gente olhar e perceber. O quanto tem pessoas até hoje tentando pagar, fazer seus sacrifícios e tanta coisa para ser salvo. Não vai conseguir. Volto a repetir, aquilo que Jesus Cristo já havia falado. Cada um quiser seguir, toma a sua cruz e siga Jesus Cristo. Aqueles dois lá estavam sendo crucificados. No entanto, só um foi salvo. Estavam os dois muito próximos da cruz de Jesus Cristo, passando pela mesma experiência, ainda que por motivos diferentes. Jesus Cristo não tinha nenhum pecado, não merecia estar ali. Os dois, pelo contrário, segundo as leis da época, mereciam pagar pelos seus crimes, seu crime de roubo. E Jesus Cristo salva aquele que reconhece o Senhor Jesus Cristo como o único verdadeiro Salvador, o Rei da Glória, e foi salvo. Nós possamos, neste tempo, veja bem, nós devemos aprender com um ladrão sendo crucificado pelos seus pecados, e como eu disse, nossos pecados em nada são menores do que daquele ladrão da necessidade de Jesus Cristo para a salvação. Nós estamos na mesma condição da necessidade do sangue de Jesus Cristo cair sobre nós para sermos salvos. E ainda quero ler mais um versículo, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Todos nós que pecamos, merecemos a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E isso não vem de nós, até porque o texto já diz, de Romanos, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus. E o primeiro a experimentar isso, mesmo antes de Jesus Cristo morrer, foi aquele ladrão que reconheceu o senhorio de Jesus Cristo. E muitos de nós hoje, que já sabemos tudo isso, ainda não reconhece o senhorio, não reconhece o sacrifício único e perfeito de Jesus Cristo para nos salvar. Que nós estejamos nessa condição desse ladrão que foi salvo. Estar lá ao lado de Jesus e reconhecer que somente Jesus Cristo, somente o sangue de Jesus Cristo é capaz de remir os nossos pecados, de remir na condição de pagar pelos nossos pecados. Não há nada, absolutamente nada que nós possamos fazer para ser salvo. Nós podemos ser melhores a cada dia no nosso relacionamento com Jesus Cristo, de buscar a nossa santificação, de amar uns aos outros conforme Jesus nos ensinou, de considerarmos nossos irmãos melhores do que nós mesmos, e isso é muito difícil. Não quer dizer que eu considerar o meu irmão melhor do que eu mesmo, vou ser salvo por isso. Não, eu vou estar demonstrando que eu amo Jesus Cristo. E se eu amo Jesus Cristo, eu vou amar o meu irmão, vem no pacote. Aliás, já é o que Jesus Cristo já mesmo disse, ninguém consegue amá-lo a quem, ninguém consegue amar a Deus que não vê, se não ama ao irmão que vê. Então esse papo de que eu amo Jesus Cristo, meu lance diretamente com Jesus Cristo, negócio de pastor, de igreja, de irmão, fica para lá, também não ama a Deus, é só conversa. Nós fomos feitos para relacionar com Deus e relacionar entre nós, ter comunhão. Aliás, ter comunhão com Deus é nós estarmos reunidos no mesmo objetivo, que é glorificar a Deus. Aí sim nós temos comunhão com os outros. Do contrário, é uma reunião, como outra qualquer, uma reunião lá de amigos, de parentes, como quer que seja. Comunhão é estarmos juntos no mesmo objetivo, Jesus Cristo junto conosco. E no ponto 2, outros personagens que estavam ali, que são os principais sacerdotes, os escribas, e os escribas que estavam lá, os escribas religiosos, que eu ainda quis acrescentar aqui no meu ponto. Está no verso 31 e 32. Vamos ver o que diz no verso 31 e 32. De igual modo, os principais sacerdotes
com os escribas, escarnecendo entre si, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam, né? Os ladrões no caso. Mas, né, quero falar agora dos sacerdotes, dos escribas. Então, eles tinham uma religião de mentiras. Eles eram os responsáveis por levar o reino de Deus, para falar que viu o Messias, e esse Messias é o Jesus Cristo, mas eles mentiam, eles gostavam da aparência, daquela falsa religiosidade, que gostavam de aparecer, fazer suas orações nas esquinas, estar nos primeiros lugares nas sinagogas, mas eles não amavam Deus verdadeiramente. Então eles estavam ali querendo mais uma vez que Jesus Cristo descesse da cruz, que Jesus Cristo fizesse algo como eles, de aparecer, de ser reverenciado ali em público, de ser reconhecido, né? E, na verdade eles queriam que Jesus Cristo fosse igual a eles, de pregar uma coisa e fazer outra, como eles faziam. Se fosse eles, caso algum deles fosse para lá e tivesse essa condição, eles tinham decidido falar que eu sou melhor do que todo mundo, eu sou melhor do que a cruz, né, eu dou conta de fazer o que eu quero. Mas Jesus Cristo daria conta, lógico, né, mais do que ninguém. Mas ele não quis, para mostrar que o reino, a doutrina dele não era de aparência, era verdadeira, era de se entregar na cruz, não para ser melhor do que ninguém, mas porque era necessário para nos dar a vida eterna. Então, ainda bem, né, que nós temos um Deus, um Jesus Cristo maravilhoso, né, que não precisa de aparência. Ele é grandioso, ele é soberano por si só, né, e destaca de tudo que se possa imaginar, porque ele não foge da sua essência, que é Deus. Né? E nós, né, muitos de nós nos identificamos neste tempo como aqueles sacerdotes, como aqueles escribas. Ainda estamos esperando, né, um sinal, algo sobrenatural acontecer para nós falarmos que vamos servir a Jesus Cristo. Estamos esperando cair um raio do céu, sei lá, uma luz azul, né, como o povo gosta de querer ver para seguir Jesus Cristo. Não, nada disso. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como entregue na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, está no seu trono eterno, à destra de Deus Pai, para toda a eternidade. Esse é o nosso Jesus Cristo. Não Jesus Cristo que precisa de fazer algo assim espetacular. E olha que eles continuam fazendo, sempre fez, continua fazendo, mas a cegueira espiritual daqueles escribas, daqueles sacerdotes, de muitos hoje, ainda continua. Não é que Jesus Cristo deixou de fazer tantos milagres que Jesus Cristo fez, que nenhum outro havia feito e nem irá fazer, e mesmo assim eles não creram, porque os corações estavam duros, seus olhos estavam fechados, e eles não queriam. Queria que Jesus Cristo fosse igual a eles, que vivesse de aparência, que gostasse de ser bajulados. E hoje existem muitos líderes religiosos e muitos irmãos, muitas pessoas, né, que gostam disso, de querer aparecer. Já citei algumas vezes em outros sermões aí, né, aqui na nossa igreja mesmo. Cuidado, para que você não corra neste erro dos sacerdotes, dos escribas, de querer aparecer. Um exemplo que eu já citei várias vezes. Se eu quisesse ser melhor do que o pastor João, eu vou pregar, o meu objetivo é ser melhor do que o pastor João. Não, eu estava querendo só reconhecimento, não é esse o objetivo. Citei já o louvor, né? Às vezes, né, a gente vê, o meu microfone tem que estar sobressaindo dos demais. Não, não é por aí, eu estou igual os sacerdotes, os escribas, estou querendo reconhecimento. A minha religiosidade, a minha religião é de mentira. Não é aquela religião, né, que eu estou junto da cruz e o sangue de Jesus vai derramar sobre mim
e vai lavar os meus pecados. Eu continuo muito pecador ainda e cego ao ponto de não ver o sacrifício de Jesus Cristo. Então, era uma religião deles, né? Eles queriam a religião deles que seria uma religião de obras, né? Eles observavam cada detalhe da lei, né? E tanta coisa, as tradições humanas, né? De não comer sem lavar as mãos, de lavar os copos, os pratos, os talheres, tudo bem limpinho, não podia ter nada. E aí Jesus Cristo vem e fala para eles que os alimentos, aquilo que entra pela boca, não contamina, mas as palavras duras, as palavras de engano que eles proferiam para o povo, sim, é que contaminava. E que nós não venhamos a cair nessa, né? As obras nunca salvaram, nunca vão salvar ninguém. Não adianta, né? Aquele velho ditado, né? A gente era pequeno lá na roça, e o pastor João gosta de falar isso também, eu via muitas pessoas falar, tem que fazer por donde, né? Por donde ser salvo. Além de tudo, está errado teologicamente, e o português também, né? Falar por donde, né? Tudo errado. As obras nunca vão salvar. Por melhor que eu seja, eu nunca vou conseguir, a não ser Jesus Cristo. E por pior que eu seja, se Jesus Cristo quiser me salvar, Ele vai me salvar, Ele me salva. E todos nós, não se engane, né? O pastor Carlos colocou no comentário do grupo de adultos, da sala de adultos hoje, né? Que todos nós merecemos tapa na cara o tempo todo e virar a outra face para ser batido, para se levar uma porrada também. Então nós merecemos o inferno, mas graças a Jesus Cristo, a sua graça salvadora, seu sacrifício perfeito na cruz, nós temos a salvação. E eu tenho insistido desde o ano passado, não deixe de valorizar essa maravilhosa salvação que você tem, essa oportunidade que você tem de viver essa comunhão com Jesus Cristo. Às vezes nós valorizamos tanta coisa, né? E eu não sou contra ninguém, né? Ter sua casa boa, seu carrão, uma boa faculdade. Aliás, né? A nossa igreja, nós incentivamos as pessoas a estudar, a adquirir um bom emprego, a ter uma boa renda, né? A fazer sua viagem, né? Conhecer o mar, né? Viajar de avião, né? Tudo isso é muito bom, né? Nós nunca falamos que isso é contra a vontade de Deus. Aliás, né, eu até afirmo que é uma das formas de Deus abençoar, né, e eu cito como exemplo lá os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, né, o jeito que Deus abençoava é dando riqueza para eles, porque eles amavam a Deus acima de todas as coisas. E se nós também, né, amarmos a Deus, se nós crermos que a salvação é em Jesus Cristo, nós podemos ter tudo isso, sem perder de vista que não há nada maior do que a salvação em Jesus Cristo. Que é isso que nós precisamos, senão se torna em vão a igreja, a religião, o nós pregarmos Jesus Cristo. A nós, se fosse por nossas obras, né, com certeza, se pelo menos uma pessoa conseguisse ser salvo por si só, pelos seus méritos, por ser tão bom, por fazer tudo correto, Jesus Cristo não teria morrido na cruz, não teria se entregado, se pelo menos um, mas como ele já sabia que nenhum iria conseguir, ele fez o sacrifício perfeito. Então pare de querer achar que você é muito bom, que você pode ser salvo por si só, não. E ainda mais, a partir do momento que você é salvo em Jesus Cristo, viva essa salvação em Jesus Cristo, seja grato a Jesus Cristo. Se você fosse querer pagar, né, a Jesus Cristo, né, por essa salvação, você ainda não ia conseguir. Não sou devedor de Jesus Cristo. Sim, nós podemos até afirmar que seremos devedores eternamente, mas não ia adiantar. É melhor eu entender que eu vou ser grato a Jesus Cristo. Quero viver em eterna gratidão a Jesus Cristo. Eu gosto mais deste termo do que eu já ouvi muitas vezes. Eu sou eterno devedor, sim, mas eu prefiro falar que devemos ser eternamente gratos, porque quando nós nos sentimos devedores no sentido de querer pagar essa dívida, nós vamos estar tentando fazer obras para a salvação. Agora, quando eu sou eternamente grato, eu vou viver
essa gratidão todos os dias, reconhecendo a obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o terceiro ponto, né? Quero falar agora da posição de um cidadão lá que passou, só citou ele naquele momento, nunca mais apareceu, né? A posição do centurião. O que era um centurião? Centurião é equivalente a hoje, talvez no nosso exército, a um capitão, né? Tinha alguns soldados ao seu comando, mas também era subordinado a outros superiores. E o centurião era o cidadão lá que comandava 100 soldados. Tinha 100 pessoas à sua disposição, ele comandava. Então, esses, digamos assim, o pesado, ele estava à frente ali dos combates, nas guardas, né, na posição dele. E ele era um funcionário, né, empregado do governo romano, de um cargo de confiança do Império Romano. Estava ali aquele cidadão, não cita nem o nome dele, só fala o centurião, o responsável ali por guardar, por organizar, por fazer acontecer aquele evento que é a crucificação de Jesus Cristo. Tudo ali estava aos cuidados dele. E não era uma pessoa, digamos assim, mais amável, né? Geralmente, os centuriões eram escolhidos aqueles mais bravos, mais durão, aquelas pessoas que executavam a ordem, doa quem doer, for preciso de matar, eles matavam, for preciso de prender, eles prendiam, não queria nem saber. Era o trabalho dele. Mas é uma pessoa interessante, que lá no final, lá no verso 39, vamos só ler mais o verso 39. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirara, diz: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ou seja, um cidadão que não era judeu, um cidadão que não tinha uma posição assim que os judeus gostava muito, né? Porque ele executava as ordens, ele mandava executar as ordens, e geralmente eram as ordens difíceis. Não era muito bem querido no meio da sociedade, por assim dizer. Até porque servia ao império tirano, ao império que não era cristão. Mas aquele homem, que nem é citado o nome, se é citado o cargo dele, reconhece que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Enquanto muitos de nós, né, nascemos dentro da igreja, crescemos dentro da igreja, ouvindo o tempo todo, todos os dias, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo morreu na cruz, Jesus Cristo nos salva, e ao mesmo tempo nós não reconhecemos que Ele é Filho de Deus, que Ele é o nosso Salvador. E aí, queria fazer um parênteses aí para comparar. Que o centurião, como outros cargos na época, vinha talvez de uma tradição familiar. Como Jesus Cristo era carpinteiro, porque o seu pai terreno, seu pai adotivo, marido de Maria, o José, era carpinteiro. Então Jesus Cristo herdou essa profissão. Os sacerdotes eram da linhagem de Levi, e aí eram sacerdotes lá de Arão, Moisés, e aí se estendeu. Agora tem muitas pessoas hoje que acham porque é de uma família de cristão ou de crentes, também é crente. Não é. Temos insistido, falamos aí sempre, né, que chega um determinado momento, cada um tem que tomar a sua decisão. É função da família, função da igreja, contar para as nossas crianças e da nossa igreja, que nós podemos perceber que a escola bíblica, as músicas, o teor das historinhas, voltado mais para as crianças, e falando mais especificamente de um certo tempo para cá, da salvação em Jesus Cristo, para contar para elas que Jesus Cristo salva, porque chegará uma hora, em um determinado momento, que ela vai ter que decidir. E como você vai decidir se você só conhece um lado? O trabalho do mundo, as mídias, né, o mundo em si, faz um bom trabalho. Para a maioria das famílias que assiste Globo, né, a Globo faz um trabalho excelente, né, de destruição de família, de destruição, né, de tentativa de destruir o Evangelho. Faz um trabalho excelente. Não é falar Globo, mas outras tantas aí também. Toda a mídia de forma geral, a grande mídia, a internet, e aí hoje, né, a maioria das crianças, a partir de 2, 3 anos, já está com o celular na mão e já sabe manusear melhor do que eu, né? Já tem acesso a tudo isso. Então, cuidado.
Não pense que seu filho vai por tabela. Você vai ter que dar uma oportunidade dele decidir, não se ele vai ser salvo, né? Isso, né, não está em questão. Mas se ele vai reconhecer Jesus Cristo, ele vai querer viver essa vida junto com Jesus Cristo. Falar, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu vou ser grato a Ele eternamente. Todos nós, né? Quando eu falo de crianças, né? Porque nós trabalhamos com crianças, mas muitos adultos. E eu, né? Poderia até estender na nossa igreja alguns adultos que ainda não sabem, ou ainda não reconheceram, ou ainda não pode dizer que olhar para Jesus Cristo na cruz e falar verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Infelizmente. Então esse centurião vem para nos dar esse exemplo de alguém que, né, distante do povo de Deus, longe, né, do povo de Deus, mas que naquele momento ele pôde perceber tudo que estava acontecendo, que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. Então eu desafio cada um dos irmãos, vá ler a Bíblia, lê a Bíblia, né, como diz a musiquinha lá, de capa a capa, e você vai descobrir que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para encerrarmos, né, então hoje nós podemos estar muito perto da cruz, mas longe do sangue de Jesus Cristo. Espero que não seja nenhum de vocês que está me ouvindo. Está só apenas perto da cruz, mas longe, né? Nós podemos ser, caso você estiver, faça como aquele ladrão que foi salvo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Não é nenhuma vergonha ser pecador. Maior vergonha será rejeitado no dia do juízo. Ser falado por Deus, apartai-vos de mim que eu nunca te conheci. Isso será uma vergonha eterna. Então, assim como naquele dia da cruz, Jesus sempre aceitará qualquer um que vê nele o único caminho para o céu. Então, não há outro caminho a não ser Jesus Cristo. Aliás, ele mesmo diz, né, em João, eu sou o único verdadeiro caminho que leva até o Pai. Que nós possamos olhar para Jesus Cristo. Sim, figuradamente, é lógico, ele não está mais na cruz. Ele já desceu lá, já foi morto, foi sepultado, ressuscitou, está à destra do Pai. Mas foi na cruz que ele pagou pelos nossos pecados. Então, que nós possamos olhar de forma figurada Jesus Cristo na cruz do Calvário e reconhecer que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, que se entregou ali naquela cruz para me salvar, para salvar você, para salvar todos aqueles que nele crê. Amém? Que você reconheça, então, que Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, o único caminho até o trono do Pai. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que cada dia nós possamos, Deus, olhar para Jesus Cristo como o único verdadeiro Salvador, aquele que lava os nossos pecados com o seu sangue. E agradecer, Senhor, agradecer todos os dias, dizer para Ele já sabe, mas fala abertamente, Senhor, obrigado por tamanha salvação, Pai, porque eu sou merecedor do inferno, mas graças ao seu sacrifício na cruz, eu sou salvo, sou livre de toda condenação, e quero e vou viver eternamente junto com o Senhor por toda a eternidade. Amém. Em nome de Jesus, irmãos, que você possa então cada dia reconhecer Jesus Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus.